Natal HD TV apresenta programa O Comentário com Bispo Max. Ô Glória! Hoje eu estou feliz porque vamos bater um papo com o professor Arley. Voltamos já. Há mais de uma década surgia a NetGo, provedor de internet empresarial e residencial. Com resultados sólidos e aprovação cliente-empresa, temos serviços de cibersegurança e servidores privados em nuvem. Para ser parceiro do Google, Netflix, Claro e Meta Facebook, tem que estar à frente. NetGo, em Natal e região metropolitana, para empresas e residências. Para você, 0800 042 4251. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% potiguar. Tá curioso para saber qual a internet oficial do Papinha? A Gigaflash, rapaz. 100 megas com direito Wi-Fi 5G e ainda o Flashcard por apenas R$ 69,90. 300 mega com direito Wi-Fi 5G e o Flashcard por apenas R$ 79,90. E 500 mega com direito Wi-Fi 5G com Flashcard e ainda direito ao look por apenas R$ 99,90. Assine agora mesmo. Gigaflash, essa o Papinha confia e indica. Eu garanto. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Ô Glória! Mas chegou aquela hora, a hora em que nós vamos falar com ele, que atendeu de pronto o nosso convite, é o nosso professor Arley. Boa noite, meu amigo Bispo, prazer de estar aqui. Estou aqui para contribuir aí nos debates e nas informações sobre o direito eleitoral e sobre o processo eleitoral que se avizinha. O professor Harrison é bacharel em Direito, é especialista em Direito Eleitoral, mestre em Direito Constitucional, professor de diversos cursinhos, e é escritor, e eu gosto muito de ler os seus artigos, seus livros, acompanho ele no Instagram e tenho a honra de ter sido seu aluno. E eu convidei ele aqui para a gente falar um pouco sobre eleições, o nosso momento político, datas, sobre título, até quando você pode ir lá tirar o seu título, enfim. Eu quero agora pedir ao professor, me diga uma coisa toda especial, quem é o professor Arley? Bem, você já me apresentou muito bem aí, né? A minha formação acadêmica envolve engenharia de computação, tecnologia informática, na UFRN, no Cefet. Na minha época o IFRN chamava Cefet. Eu também sou bacharel em Direito, pela UFRN, especialista em Direito Eleitoral, especialista em Direito Processual Civil e mestre em Direito. Professor de algumas universidades que eu não vou citar aqui para não fazer uma propaganda gratuita, né? E também atuei na Justiça Eleitoral como servidor de carreira, né? Eu fui concursado, sou analista judiciário do TRE do Rio Grande do Norte e fui chefe de cartório por cerca de 20 anos, gerenciando algumas eleições, tanto no interior, nas primeiras zonas eleitorais que atuei, Jucurutu, alguns anos, depois São Tomé e, por último, em Natal. Agora eu deixei o trabalho nas zonas e estou trabalhando no próprio TRE, na segunda instância. E eu tenho a alegria de iniciar com ele aqui
primeiro bloco de perguntas. Eu quero fazer perguntas que as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, precisam saber disso. E uma delas, meu professor, é: qual o prazo final para tirar o título, o primeiro título? Aquela pessoa que é o adolescente que está querendo se envolver, tá? Qual é o prazo para ter? O período que a gente chama, esse período que você chama de fazer o título, nós chamamos tecnicamente de alistamento eleitoral, né? Então esse período já está aberto. Há inclusive campanhas da Justiça Eleitoral nos sites oficiais do nosso terreno do Rio Grande do Norte e por todo o Brasil. E o período vai acontecer até o início de maio, até 150 dias antes da eleição. A eleição está no primeiro domingo de outubro, e aí você conta 150 dias, e em maio, ali por volta do dia 5 ou 6, eu não tenho de cabeça a data exata, você poderá fazer o seu título. Para fazer o título, o eleitor deve levar, se for o primeiro título, o seu RG, o seu comprovante de residência e comparecer presencialmente, né, para poder recolher as suas biometrias. Já quem já tem título e quer apenas fazer alguma atualização, pode fazer o seu requerimento de atualização pela internet, através do site do TRE, onde nós temos lá oferecido ao eleitor um serviço chamado autoatendimento eleitoral. E aí esse eleitor preenche um formulário eletrônico, digitaliza alguns documentos que são explicados no próprio site e faz o seu requerimento de atualização dos dados cadastrais ou mesmo de transferência eleitoral, caso ele já tenha os dados biométricos recolhidos. Mas aí vamos completar, vamos ligar essa pergunta aí. Outra, até quando o eleitor pode transferir o domicílio eleitoral? Até essa mesma data. Ele pode transferir o tanto transferência eleitoral, com fazer o primeiro título, com atualizar os dados cadastrais, né? Que seria, por exemplo, você era casada, ficou divorciada, quer alterar esse dado, quer tirar o seu nome de casado. Tudo isso o eleitor deverá fazer até o iníciozinho de maio. Se não me falha a memória, o dia exato é o dia 7 de maio esse ano, que equivale a 150 dias antes da eleição, que será no primeiro domingo de outubro. E para quem tem pendências com a Justiça Eleitoral? Quando a pessoa tem alguma pendência, porque deixou de votar, teve o título cancelado por ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas, ele comparecendo no cartório eleitoral, ele pode solucionar essas pendências, pagando a multa, né, se for esse o caso, ou se for alguma pendência mais, diríamos assim, detalhada, o próprio atendente lá, na hora do atendimento, vai esclarecer o eleitor o que ele deverá fazer. Muito bem. E o jovem entre 16 e 17 anos precisa respeitar o mesmo prazo? Sim, esse prazo para fazer o alistamento eleitoral é para tanto menores, né, a partir de 15 anos já pode requerer a feitura do título, o alistamento, desde que você complete 16 anos até o dia da eleição. Então até pessoas que só têm 15 anos já podem procurar o cartório jovem, né, para fazer o seu título, porque se ele completar 16 até o dia da eleição, ele poderá votar nessas eleições de 2026. Olha aí. É muito importante, né, a participação dos jovens, né, todo mundo deixar o seu título regularizado, para que possa participar do processo eleitoral que vai se avizinhar e de algum modo contribuir, né, com a nossa democracia através do voto. Perdendo esses prazos, transcorrido esse prazo de 150 dias antes da eleição, aí o cadastro eleitoral, que é onde essas pessoas ingressam para poder votar lá em outubro, ele é fechado. E aí nesse intervalo entre maio e até a segunda quinzena de novembro, que é 15 dias após o segundo turno, caso aconteça, o cadastro fica fechado e não é possível realizar operações de alistamento eleitoral ou transferência eleitoral ou mesmo atualização dos dados cadastrais. Aí vem uma pergunta bem interessante para aqueles que estão nos assistindo e pensam sobre candidatura. Qual é o prazo mínimo de filiação para um partido quando alguém quer disputar as eleições, quer dispor do seu nome ali para o eleitorado? Quando alguém pretende ser candidato, um dos requisitos que ele tem que atender é estar filiado a um partido político, né? E o prazo de filiação mínimo atualmente é de no mínimo 6 meses antes da eleição, né? E, portanto, outrora era 1 ano, mas há alguns anos atrás, já na última eleição foi assim, o prazo reduziu-se para 6 meses, de modo que aquele que pretenda concorrer aos cargos que estarão em disputa em 2026 já deveriam estar afiliados a pelo menos 6 meses antes da eleição, caso não seja maior
o prazo previsto no estatuto do próprio partido, porque tem partidos que, para que o indivíduo seja candidato por aquele partido, nos seus estatutos, fixam prazos maiores do que 6 meses, mas o prazo legal mínimo são 6 meses. 6 meses. Agora, uma coisa muito interessante é como a pessoa que está nos assistindo agora, ela pode consultar se a sua situação está irregular, ou se tem alguma pendência, ou se deixou passar alguma coisa que mais tarde vai ter algum problema. Isso é muito importante, até porque pessoas que já foram candidatas em outras eleições, às vezes têm pendências por exemplo, não terem prestado contas de campanha, ou terem tido as suas contas julgadas não prestadas por ausência de alguma formalidade essencial. Então a minha dica para essas pessoas consultarem a sua situação eleitoral, ingressarem no site do TSE, você pode até colocar no próprio Google, né, a expressão certidão de quitação eleitoral. O Google já vai lhe direcionar diretamente para o site do TSE, onde você vai preencher os dados em um formulário eletrônico, o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o número do seu título, sua data de nascimento, o nome do seu pai, o nome do seu pai. Com isso ele vai gerar uma certidão para você, certidão de quitação eleitoral. Se ele conseguir gerar isso, quer dizer que você está regular para poder ser candidato. Pelo menos no sentido dos seus direitos eleitorais, dos seus direitos políticos, né? Se você não fizer isso, se lá der algum defeitozinho nessa certidão, a minha dica é que o eleitor realmente procure o cartório para saber qual é o problema que ele tem cadastrado lá na inscrição eleitoral dele. Espero que você esteja atento a todas essas informações e que você possa repassar para alguém. Se tiver alguma dúvida, alguém fazer essa pergunta, você pode também pegar aí o nosso link e passa para a pessoa para que ela possa analisar essas informações, que é muito pertinente, é muito gostoso de saber, útil, né? Útil. E aí, como o cidadão pode consultar? Essa pergunta eu já fiz, agora vamos para outra. Qual é o prazo final para os partidos realizarem suas convenções? Pronto, depois que nós encerramos a fase de alistamento eleitoral, aí inicia a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto o prazo para que os partidos oficialmente escolham seus candidatos, né? Esse é o prazo que está previsto lá na lei, na legislação eleitoral. Nesse intervalo, entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, os partidos vão realizar convenções, onde serão fixadas as nominatas, as alianças que vão ser utilizadas durante a campanha eleitoral, as coligações para os cargos majoritários, que também podem ser feitas para os cargos proporcionais, que é deputado estadual, deputado federal, não é possível mais se realizar coligações. Então é nesse período, entre o dia 20 de julho e 5 de agosto do ano da eleição. Escolhidos os candidatos nessas convenções, o partido terá até o dia 15 de agosto para protocolar os requerimentos de registro de candidatura. E aí, a partir do dia seguinte, inicia-se a propaganda eleitoral, podendo a pessoa que teve o seu registro de candidatura protocolizado iniciar a sua propaganda como candidato, e não mais como pré-candidato. E você respondeu duas perguntas que eu iria fazer, graças a Deus que adiantou. O que acontece se o pedido de registro for feito fora do prazo? Ele vai ser indeferido por intempestividade, né? Eita. É possível substituir um candidato após o prazo de registro? Em quais situações? É possível sim substituir um candidato durante o prazo de análise dos registros, né? Algumas situações exemplares que podemos dar aqui é o caso de um candidato falecer. Isso já aconteceu, inclusive, no nosso país, quando a Marina Silva, né, substituiu aquele Campos que faleceu no acidente de avião, por exemplo. Ou então, também quando o partido, algum dos candidatos apresentados pelo partido, tem o seu registro de candidatura indeferido. É possível substituir por outro, né? Agora, existe um prazo máximo para que esses candidatos façam isso e essas substituições possam ingressar na urna eletrônica. O prazo máximo para que isso possa ser feito é o prazo em que acontecerá o procedimento de carga de urnas eletrônicas, que geralmente ali são, a depender da zona eleitoral, 15 dias antes da eleição, 10 dias antes da eleição. E se ele fizer a substituição após esse prazo, não será mais possível inseminar nas urnas eletrônicas os dados biométricos daquele candidato. O que alguns... a foto, né? Números. Isso. O que alguns pré-candidatos me perguntam sempre é o que eles podem ou não podem fazer nesse período de pré-campanha. No período de pré-campanha, o candidato não pode pedir voto,
né, e não pode ainda se apresentar como candidato, né? Ele pode até falar de si, enaltecer, apresentar algumas propostas, mas ainda não é permitido o pedido expresso de votos. Isso é verdade, porque pode caracterizar propaganda eleitoral antecipada e gera multa no candidato, né? Isso é uma das coisas que ainda não pode ser feita. Mas você pode se apresentar. Ele não pode dizer, vote em mim. Vote em mim, preciso do seu voto. Porque de fato ele ainda não é candidato, né? Ele só é candidato quando tem o seu registro de candidatura protocolizado. Nesse período ele pode se apresentar como pré-candidato. Ele pode dar entrevistas em canais de televisão, em jornais. Ele pode ter o seu site, informar suas ideias, sua plataforma política. Agora, pedir voto configurará tal conduta como uma conduta de propaganda antecipada. Aí tem duas perguntinhas aqui que pediram para me perguntar ao senhor. Onde o cidadão pode consultar todas essas datas oficiais? Pronto. Recentemente, essa semana agora, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou todas as resoluções que vão reger as eleições de 2026. Né? Essa aprovação se deu ontem, se não me falha a memória, até ontem. E o indivíduo pode, no Google, colocar a seguinte expressão: calendário eleitoral 2026. Como a resolução do TSE já foi aprovada, lá haverá todas as datas, eu diria, importantes, né, que o candidato tem que saber, e o eleitor também, se quiser acompanhar o processo, a própria imprensa, a própria mídia de massa, deve se informar a partir das datas que estão nessa resolução chamada Calendário das Eleições, Calendário Eleitoral 2026. Pois é. Então, espero que você possa estar anotando e pode gravar a entrevista aí para utilizar depois e consultar aí essas informações. Mas temos mais duas perguntas. Quais são os erros mais comuns cometidos por candidatos iniciantes? Eita. Os candidatos são iniciantes, normalmente eles não deveriam concorrer assim, mas eles acabam concorrendo sem ter contratado, diríamos assim, um assistente jurídico profissional e um contador profissional. São duas coisas que o candidato que pretende concorrer tem que ter: está bem assessorado, jurídica profissional competente e um contador competente. Porque os principais erros que nós notamos são o que tange a prestação de contas, a ausência de documentos exigidos pela legislação, quando os partidos vão requerer o registro de candidatura, né? Porque no registro de candidatura há uma lista de documentos obrigatórios. O indivíduo tem que apresentar um formulário preenchido, declaração de bens, RG, situação comprobatória, por exemplo, de que não possui processos e condenações criminais em primeira ou segunda instância, que são os documentos exigidos pela lei da ficha limpa. Então, esse rol de documentos está documentado na resolução do TSE, que aborda o registro de candidatura, e às vezes os candidatos não juntam tais documentos, né? Prova de que o indivíduo é alfabetizado. Como é que eu provo que eu sou alfabetizado? Né? Porque o analfabeto não pode ser candidato. Junta lá um certificado de alfabetização da primeira série, segunda série, do ensino médio completo, enfim. Então, muitas vezes são falhas de documentação que decorrem, às vezes, de uma assessoria jurídica não tão profissionalizada, diríamos assim. É muito importante essa questão da informação, da pessoa não fazer entrar de cabeça numa situação que a pessoa não conhece. Eu, pelo menos, conheço pessoas boas e maravilhosas que estão com multas, com situação. Tem um amigo meu que está aí, uma multa de R$100 mil. Pois entrar na disputa política, né, sem ter uma assessoria jurídica adequada e um contador também conhecedor da matéria, é um risco para aquele que pretende ser candidato, porque se cometer erros, a legislação impõe multas, né? Às vezes até, a depender do erro, inelegibilidade, ou seja, o cara pode ficar inelegível para ir por 8 anos. Então é preciso ter alguns cuidados, tentar conhecer a legislação minimamente e ter uma assessoria jurídica adequada. E aí, professor, vou fazer a última pergunta nesse sentido. Qual a mensagem que o senhor deixaria para quem pretende disputar as eleições de 2026? Quem pretende disputar, tente convencer o seu partido de que vale a pena colocar o seu nome nas nominadas. Essa é a primeira dica que eu dou. E concorrendo ao pleito, né, procure fazer uma campanha honesta, né, no sentido de que venda as suas ideias, evite divulgar fake news, foque nas suas qualidades. Se precisar apontar defeito dos outros, de outros candidatos que estão disputando com você, o faça de forma educada, respeitosa, se possível apresentando provas.
para que você não seja sancionado, por exemplo, por injúrias, calúnia durante o horário legislativo gratuito. Então, a atividade política ela é muito importante, a democracia só se fortalece com bons candidatos. Bons candidatos têm que estar instruídos, né, atuar de forma ética e respeitando a legislação. É a melhor dica que eu poderia dar a qualquer candidato em paz, a qualquer pessoa, né, na sua vida privada, na sua vida pessoal. E hoje eu cometi um erro comigo mesmo, que eu separei o livro para trazer, para apresentar e terminei deixando em casa, esqueci. O livro que você fala é o livro de Direito Civil? Isso, o livro de Direito Civil, que para mim tem sido maravilhoso. E professor, como é que está essa questão de estar dando aula, tá ativo, aí como o senhor já falou, e os cursinhos? Está acontecendo? Eu estou me dedicando atualmente, principalmente, né, na parte profissional, extra-eleitoral, a dedicação à universidade. Né? Eu estou dando aula na universidade, produzindo conteúdo para universidades, mas eu tenho conteúdos que já estão pré-gravados na minha esfera particular, no meu canal no YouTube, que se alguém quiser seguir, eu teria muita honra em recebê-lo já, que é o canal do professor Arley Souza. Né? E aí, quem quiser conhecer mais sobre o professor Arley Souza, procura lá no YouTube e também no seu Instagram. Como é que é o seu Instagram? O Instagram é Prof. Arley Souza. Também, se vocês constarem professor Arley Souza, também aparecerá meu nome lá. Eu estou lá certificado pela Meta, né? E lá eu divulgo ideias de leituras, né? E também de direito, né? Que é a área de atuação a qual eu me dedico. Bom, estamos chegando ao fim, né? E eu quero agradecer a participação do nosso professor, a sua participação, você que nos assiste nesse momento. E o senhor está convidado a vir aqui outras vezes. Meu amigo Bispo, eu estou muito honrado de ter sido convidado mais uma vez por você. Estarei aqui sempre que você precisar. Então, esse programa tem aí a participação toda especial do canal SEC, e aí unido com a TV Grande Natal. Um abraço para Kleber, nosso diretor e produtor, e para você, Deus te abençoe. Ô glória!